Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao Top 1 das ações do mês, que neste caso é para o mês de outubro. Antes de começar, quero primeiramente agradecer à XTB por apoiar este vídeo. Eles têm 0% de comissões tanto em ações como ETFs reais, um valor mínimo de transação de apenas 10€, e eles também dizem aqui que se for superior a um volume mensal de 100.000€, então é cobrado uma comissão de 0,2% no mínimo de 10€. E aqui também salientam a taxa de conversão, que é de 0,50%, tanto na compra como na venda. No entanto, a XTB atualmente já permite ter uma conta em euro e em dólar, por isso o que eu faço é transferir os meus dólares, por exemplo, de Revolut para a XTB, e assim consigo evitar a taxa de conversão. Por isso vamos passar o meu portfólio na XTB, na minha conta em euros, e podemos ver que tenho atualmente 2.583€ de lucro aproximadamente, sendo que a minha melhor posição é aqui a Nvidia, depois Meta, Micron e por aí fora, e as minhas piores posições é a Pork, Intel. Aliás, a Pork, em termos de valores absolutos, é apenas 41€, porque a Intel, como pronto, a posição é mais significativa, então está a ter um prejuízo de 296€, ou seja, a Intel é a pior moça que eu tenho no meu portfólio, pelo menos nesta conta em específico em euros. No entanto, o lucro continua a ser os 2.583, mesmo tendo em conta todo este prejuízo. Agora, passando à aquisição deste mês, o que acontece é que os semicondutores tiveram uma grande queda recentemente, e uma das empresas dentro dos semicondutores do qual eu vi uma boa oportunidade para o meu perfil de investidor, ok, foi aqui a Micron. A Micron, tal como podes ver, estava aqui abaixo do SMMA. Acontece que muito recentemente cruzou as linhas do Simple Moving Average. Eu vou traçar aqui só para tu veres. Traçaram e cruzaram aqui, ok? Por isso, com inputs de curto prazo, por isso isto aqui foi uma boa indicação, e estava quase aqui a romper o SMMA, sendo que o FOMC System estava a mostrar vários sinais positivos, e isto poderia ser realmente uma boa oportunidade. Só que o que é que acontece? O relato dos ganhos da Micron foi ontem à noite, ou seja, depois do mercado fechar, e foram positivos, foram superiores ao esperado, e podes ver que neste momento já está a ter uma valorização em pré-market de aproximadamente 15%, ou seja, já vou aqui um pouco tarde, porque se eu colocar uma linha horizontal só para tu veres onde é que está neste momento, podes ver que já vai aqui. Ok, por isso está mais ou menos neste nível de resistência, e acontece que para mim já é um pouco tarde, ou seja, uma diferença de 15%, ok, ainda é significativa. É claro que a mesma ainda pode chegar aos seus máximos, e até chegar aos seus máximos estamos a falar aqui de uma possível valorização aos valores atuais após o mercado abrir, deixa-me cá ver, uma valorização aproximada de 42% aproximadamente, o que até é significativo, mas tendo em conta que eu também tenho a Micron e já vou um pouco tarde, na minha opinião, então acho que não vale muito a pena para o meu perfil de investidor, ok? Tu podes considerar, faz o teu próprio estudo, mas eu já tenho aqui a Micron com um lucro de 106%. Sim, é verdade, ou seja, quando eu adquiri a Micron foi aqui, o preço de entrada foi nos 48,52. Por isso, adquiri já há algum tempo. Ainda estava disposto a adquirir nos aproximadamente 95, mas sabendo que já está a ter uma valorização de 15% em pré-market, eu decidi ver outras opções. E outra opção que encontrei foi aqui a Intel. A Intel, entretanto, que está a ter uma moça gigante no meu portfólio, já aconteceu algumas novidades positivas que mostram que ela realmente está a ganhar algum suporte. Por isso, desde os seus mínimos relativos até agora, estamos aqui a ver uma valorização já de 26%, sendo que a mesma pode continuar a valorizar. Porquê? Houve aqui 3 notícias importantes, na minha opinião, relacionadas com a Intel. A primeira foi esta parceria entre a Amazon e a Intel para criar uma colaboração estratégica entre ambas as empresas, mas para mim esta nem foi a melhor notícia. A melhor notícia, na minha opinião, é esta, porque o facto da Apollo, que é uma firma de investimento privada, poder fazer um investimento até 5 mil milhões na Intel é algo incrível, ok? É mesmo um valor significativo. Agora, o que é que acontece? Acontece que a Qualcomm, ok, pode também adquirir a Intel. Está bem? Isto para mim também é boas notícias, por isso entre estas duas não sei qual poderá ser a melhor notícia, porque o facto da Qualcomm conseguir adquirir a Intel, então pode ser que esteja em melhores mãos e depois permita que a mesma possa começar a valorizar a sério, ok? É apenas uma possibilidade. O que acontece é que, mesmo tendo em conta estas notícias, eu não vou adquirir a mesma, porque eu já tenho uma exposição muito significativa no meu portfólio à Intel, mas estou a partilhar contigo porque tu podes fazer o teu próprio estudo e entender se faz sentido para ti ou não. Mas o facto da Qualcomm poder adquirir a Intel, ok, também pode ser positiva para a mesma, e por isso eu também coloquei aqui a hipótese de adquirir, porque a Qualcomm está muito perto do SMMA. É verdade que está a ter aqui uma valorização em pré-market de 2,45%, no entanto ainda está longe dos seus máximos, e se chegar aos seus máximos, estamos aqui a falar de uma possível valorização de aproximadamente 33%, o que até não é mau. Agora, o que temos que fazer é
uma análise também fundamental para entender se faz ou não sentido adquirir aqui a Qualcomm, ok? Atenção que eu estou a ver principalmente os semicondutores porque tiveram uma grande queda, ok? A maior parte deles, eu já vejo os maiores players a recuperarem, por isso eu quero apanhar enquanto eles ainda não recuperaram totalmente e assim aproveitar esta oportunidade. Agora, relativamente à Qualcomm, ainda não temos aqui muitos sinais do FMO System, está acima do SMA, ok? Não muito longe. Em termos de Simple Moving Average com inputs de curto prazo, podemos ver que neste momento cruzou para queda, mas pronto, também está a oscilar nestes valores, só que agora eu acredito que possa cruzar novamente, porque em pré-market já teve toda esta subida. Temos aqui também um nível de resistência que eu gostaria que rompesse e pode romper brevemente, e se isso acontecer, então os próximos será de volta dos 207 ou mesmo nos 230. A Exponential Moving Average com inputs de médio prazo também ainda não cruzou, por isso quando cruzar, então uma confirmação que realmente poderá continuar a subir. Entretanto, ainda está para queda, mas cada vez está mais perto de se cruzar. Partilho também contigo que o relato dos ganhos da Qualcomm vai sair dia 30 de outubro, por isso vai de encontrar a estratégia que eu utilizo nesta série, ok? Por isso aproveitar o relato dos ganhos, porque até lá pode ter aqui uma boa valorização e talvez, se for positivo, ainda poderá subir mais. Se entretanto for negativo, também poderá cair, mas eu acredito que a valorização que poderá ter até 30 de outubro compense mesmo que haja aqui uma queda. Aqui neste caso vai ser depois do mercado fechar, ou seja, 30 de outubro depois do mercado fechar, mas ainda não está confirmado. Ou seja, podemos ver que aqui diz 30 de outubro, mas ainda não houve aqui a confirmação. Agora, passando ao Seeking Alpha, em termos do relato dos ganhos, podemos ver que maioritariamente, quando falamos do earnings per share, têm sido positivos, ok? Só houve aqui uma vez ou outra que, pronto, ou foi negativo ou foi neutro, mas se falarmos em termos de revenue, year over year, já houve algumas vezes que falharam a expectativa dos analistas. Estamos aqui a contar em 3 em várias, por isso são poucas, mas mesmo assim falharam. Por isso também podem falhar a próxima, mas eu acredito que não. Acredito que existe uma maior probabilidade de superarem. Menos eles têm aqui uma boa classificação em termos de earnings. Depois, em termos de dividendos, sim, eles distribuem dividendos. Eu preferi que não distribuíssem e reinvestissem este lucro no próprio negócio da empresa, mas tal como podes ver, eles distribuem e é um dividend yield de 2,02%. Está bem? Por isso têm pago e crescido os seus dividendos há 20 anos consecutivos. Tem aqui uma taxa de crescimento nos últimos 5 anos de 5,88% e tem um payout ratio de 34,07%. Para quem, pronto, quer adquirir também isto para os seus dividendos, não é o meu caso, está bem, mas eu posso partilhar contigo, em termos de dividend safety, eles têm um interest coverage de 14,26, ok? Que é superior à mediana do setor e que até é bastante elevado. Depois, em termos de total debt to equity, podemos ver que é de aproximadamente 59%, que é superior à mediana do setor, mas mesmo assim eu acredito que não seja muito elevado, ok? Passando agora à avaliação. Em termos de avaliação, temos aqui alguns aspectos negativos, mas também temos maioritariamente aspectos positivos, ou seja, positivos, pelo menos comparativamente à mediana do setor, temos o Price to Earnings Ratio, Enterprise Value to EBIT e EBIT, temos também o Price to Cash Flow. Agora, mais negativos, temos o Price to Book, Price Value to Sales e também o PEG. Pronto, passando ao crescimento da mesma, este talvez seja o aspecto mais negativo aqui da Qualcomm, porque comparativamente a outras empresas que estão no mesmo setor, na mesma indústria, pronto, fica um bocadinho aquém, porque gostaríamos que a mesma tivesse aqui um crescimento superior à sua indústria e ao mercado, mas o que acontece é que não tem neste momento, por isso podes ver que o crescimento dos seus rendimentos está negativo, ou seja, inferior à mediana do setor. Em termos de crescimento da EBITDA e EBIT também está inferior à mediana do setor. As únicas que safam mais aqui a Qualcomm é mesmo o crescimento do Free Cash Flow alavancado, tal como podes ver aqui, e também o crescimento do Cash Flow operacional, podes ver aqui. Agora, pronto, também podemos ver aqui que o crescimento do Return on Equity está negativo e inferior à mediana do setor, o que, na minha opinião, é um aspecto negativo. Agora vamos ver o quão lucrativa é a empresa. E aqui, de facto, podemos ver que é uma empresa lucrativa, ou seja, em termos de resultado bruto é superior à mediana do setor, em termos de margem de EBIT e EBIT é superior à mediana do setor, em termos de margem de resultado líquido é superior à mediana do setor por bastante, que é um aspecto positivo. Se olharmos em termos de Return on Equity, Return on Capital e mesmo Return on Asset, então isto também é tudo superior à mediana do setor, o que é um aspecto positivo. Por isso, o aspecto mais negativo que encontramos até agora foi em termos de crescimento, ok? E vamos outra vez ver isto mais tarde, que de facto o maior problema desta empresa é o crescimento, mas talvez, se realmente adquirirem a Intel, pode ser que isto possa mudar no futuro, não é? Agora, podemos ver que com base no Guru Focus, eles dão uma pontuação de 93 em 100, sendo que acreditam que esteja um pouco sobrevalorizado, mas dão aqui 93 em 100 porque em termos de saúde financeira dizem que está 8 em 10, o quão lucrativo é a empresa 9 em 10, de crescimento aqui já não concordo,
dizem que está de 9 em 10. Aqui no valor justo dizem que está de 5 em 10, ou seja, o aspecto mais negativo que eles acreditam é que está sobrevalorizado. E depois momento de 10 em 10. Temos aqui algumas concorrentes, ok, sua classificação, e a única que tem aqui uma classificação superior, por acaso nenhuma tem uma classificação superior, mas a única que está empatada tem aqui uma capitalização de mercado muito inferior a ela, que é esta, que é MPWR. Pronto, também podemos ver e dissecar a demonstração de resultados, demonstração da posição financeira aqui no Guru Focus. Podemos ver que os rendimentos são cerca de 36 mil milhões de dólares, mas após o custo dos produtos vendidos, então como resultado bruto temos quase metade, cerca de 56% aproximadamente. Depois, fora os custos operacionais, então restam-nos apenas cerca de 22%. Depois a contar com os impostos, etc, então resta-nos 20% aproximadamente em resultado líquido, o que não é mau de todo, ok? Por isso, isto é uma questão de veres e avaliar se faz sentido ou não para ti. Depois, em termos da demonstração da posição financeira ao balanço, podemos ver que, com base nos seus ativos, eles maioritariamente têm passivos, ok? Cerca de 58% aproximadamente, e depois o restante é capitais próprios, ok? Aproximadamente 42%. É claro que os passivos também são importantes para alavancar o negócio. Depois aqui é a demonstração dos fluxos de caixa e depois mais abaixo, se quisermos dissecar o Return on Equity com base na análise de Dupont. Agora, passando aqui ao Finbox. No Finbox, utilizando o DCF, ou seja, o Discounted Cash Flow Gordon Growth Rate nos últimos 5 anos, diz que existe uma possível valorização de 11,60%. Aqui utilizando os múltiplos com base no Enterprise Value to EBIT, uma valorização de apenas 1% aproximadamente, e utilizando com base no Price to Earnings Ratio, e estas são as empresas comparáveis, e também temos aqui a Intel, então diz-nos aqui uma possível valorização de 7%. Depois, com base no Simple Wall Street, diz que está subvalorizado por 37,4%, isto significa que é uma possível valorização de aproximadamente 59%, 60%, por isso menos 1 vezes 100, pronto, aproximadamente 60%. O que é significativo, mas eu acho sempre que o Simple Wall Street exagera um pouco. Mas pronto, também é bom ver cenários mais otimistas. Depois, aqui em termos de crescimento, ok, pelo menos projeções anuais do crescimento dos seus earnings, podemos ver que está abaixo da indústria e do mercado. Isto foi aquilo que eu disse anteriormente, que o aspecto mais negativo que eu vi na Qualcomm até agora é o facto de não conseguirem ter um crescimento superior ao mercado e à indústria. Depois, se virmos em termos do crescimento das projeções anuais dos seus rendimentos, também está abaixo do mercado. Aliás, desculpa, de facto está um pouco acima do mercado, mas abaixo da indústria. Por isso ultrapassa aqui por 0,1%. Pronto, agora vamos ver a saúde financeira. Em termos de saúde financeira, tem ativos correntes até bastante superiores aos passivos correntes e ativos não correntes superiores aos passivos não correntes, sendo que os ativos correntes são elevados o suficiente para serem superiores aos passivos não correntes. Depois virmos aqui entre o rácio do Debt to Equity, conseguimos ver que neste momento é de 59%. Eles já tiveram aqui uma fase má, digamos assim, em que tiveram Debt to Equity de 2028%, ou seja, de certeza que alavancaram isto bem, ou pelo menos perderam aqui grande parte do capital próprio, de certeza que há uma razão para isto, mas depois eles conseguiram recuperar desta situação, sendo que no dia 26 de junho de 2022 conseguiram ter um Debt to Equity inferior a 100% e agora está nos 59% e até parece que está a ir num bom ritmo, porque os capitais próprios estão a aumentar e o endividamento está a diminuir. Muito bem. Depois, nas compras ou vendas por parte dos insiders, conseguimos ver que até houve várias vendas por parte dos insiders, ok? Está aqui tudo exposto nos últimos 12 meses. Houveram várias. Isto é claro que pode ser algo negativo, mas pode também não significar nada, ok? Por isso tens de ter atenção e ver cada transação por si só. Depois, no Stock Rover, dizem que existe uma margem de segurança de 28%, sendo o Value Score de 75%, Growth Score de 83%, Quality Score de 97% e Sentimento de 63%. Sem contar com o sentimento, podemos ver que o Value e o Growth são os aspectos mais negativos, porque em termos de Quality até dão uma pontuação muito forte. Depois, com base na classificação de analistas, mostra que é mais um buy do que propriamente um hold ou um strong buy, ok? Por isso tem aqui em buy, por isso indicam aqui como compra. Depois, no Alpha Spread, podemos ver que indicam que no cenário base está sobrevalorizado por 2%, no melhor cenário está subvalorizado por 33% e no pior cenário está sobrevalorizado por 29%. No Market Beat diz que é uma compra moderada, sendo o possível upside de 25,79% aproximadamente. Por isso uma compra moderada com base na classificação de analistas, sendo que existe um sell, 10 holds e 15 buys. Ok? Isto é Qualcomm, que me parece bastante interessante, mas seria injusto da minha parte
não vermos também outras opções. Porquê? Porque a ASML, que também teve uma queda muito significativa, merece a nossa atenção. E por isso eu quero também ver se a mesma pode ser uma possível oportunidade e comparar com a Qualcomm. E ver qual das duas é que será então o top 1 deste mês que irei adquirir. Por isso podemos ver que a mesma está abaixo do SMA. Acontece que no pré-market já está a ter uma valorização de quase 5%. Por isso vou colocar uma linha horizontal de onde a mesma está neste momento, por isso ela está aqui, ok? Por isso assim que o mercado abrir vai parar para aqui para cima, por isso já vai estar acima do SMA, mas desde este valor até aos seus máximos absolutos estamos a falar aqui de uma possível valorização de aproximadamente 30%, por isso estão muito próximas uma da outra. Em termos de Decimal System não temos aqui ainda muitos sinais positivos. Depois em termos de Simple Moving Average, de facto acabou de cruzar, por isso mesmo no dia de ontem, ou seja, acabou de cruzar no dia de ontem e agora ainda deve subir mais um pouco. Por isso, as linhas do Exponential Moving Average com inputs de médio prazo ainda estão distantes uma da outra, mas se continuar assim, acredito que poderão cruzar muito brevemente e se isto acontecer, poderão romper este nível de resistência que vou agora traçar, só para a tua informação, ok? Poderão romper este nível de resistência e se isso acontecer já é meio caminho andado para chegarem aos seus máximos absolutos, o que é ótimo. Mas isto é a nível de análise técnica e atenção que esta ação também se encontra e pode fazer parte da estratégia que eu utilizo no relato dos ganhos nesta série, ok? Porquê? Porque a mesma, o seu relato, vai ser dia 16 de outubro, antes do mercado abrir, por isso before the bell, ok? Por isso 16 de outubro de manhã já saiu o relato e assim podemos ver se foi positivo ou negativo. Por isso não falta muito até chegar aqui dia 16, ok? Ainda dá aqui uma margem, mas se compararmos as duas, eu prefiro a Qualcomm porque a mesma dá uma maior margem em termos de dias para que possa valorizar, ok? Até ao seu relato, do que aqui a ASML. A ASML apenas dá uma margem de cerca de 16 dias, enquanto a outra dá cerca de 30 dias, por isso em termos desta estratégia do relato dos ganhos que eu utilizo para o meu perfil de investidor, prefiro a Qualcomm. Mas também vamos ver mais pontos, especialmente em termos de análise fundamental. Por isso, aqui no Thinking Alpha mostra que em termos de earnings per share tem sido superior ao esperado. Houve aqui algumas vezes que falhou, mas maioritariamente tem sido superior ao esperado. Em termos de revenue year over year, houve aqui até várias vezes que falharam, está bem? Por isso temos que ter isto também em conta. Por isso existe uma maior probabilidade da Qualcomm ter sucesso no relato dos ganhos do que propriamente aqui a ASML, pelo menos com base neste histórico. Depois, se olharmos para os seus dividendos, também distribuem, com um dividend yield de 0,81%, têm crescido os seus dividendos há 0 anos consecutivos, pelos vistos, e tem um payout ratio neste momento de 27,03%. Eu só vou ver no instante o interest coverage, ok? Então o interest coverage está nos 52,96, ou seja, muito elevado e superior à mediana do setor. Em termos de total debt to equity, também está de encontro à mediana do setor, com 31% aproximadamente. Depois, em termos de avaliação, aparece aqui negativa, ok? Por isso, vários aspectos negativos em termos de price to book, price to sales, enterprise value to EBITDA, enterprise value to sales, até price to earnings, por isso, comparativamente à mediana do setor, pelo menos. Por isso, a avaliação talvez seja o aspecto mais negativo da ASML. Mas, em termos de crescimento, ao contrário da Qualcomm, já parece mais positiva. Ou seja, se olharmos para o forward, em termos de crescimento dos rendimentos, conseguimos ver que é superior à mediana do setor. Em termos de EBITDA e EBIT também é superior à mediana do setor. Se olharmos tanto para o year over year, é que já nem tanto. De qualquer modo, se olharmos para o forward do return on equity, conseguimos ver que é positivo. No entanto, aqui um aspecto negativo é que tanto o forward como o year over year são inferiores à mediana do setor, ok? Pelo menos do crescimento do cash flow operacional. Pronto, agora passando o quão lucrativa é a empresa, conseguimos ver que é realmente lucrativa. Temos aqui que a margem do resultado bruto é superior à mediana do setor, apesar de não ser por tanto, mas entretanto, em termos de margem de EBIT e também de resultado líquido, é de facto superior à mediana do setor. Depois, em termos de return on equity, return on capital, return on assets, conseguimos ver que é realmente superior à mediana do setor, ok? O que, na minha opinião, é um aspecto positivo. Depois, aqui no Grupo Fox dá uma classificação de 99 em 100, por isso dá uma classificação mesmo muito alta. Ou seja, podemos ver que dá uma classificação de 8 em 10 em termos de saúde financeira, do quão lucrativa é a empresa de 10 em 10, de crescimento de 10 em 10, de valor da mesma de 9 em 10, por isso acreditam que está neste momento subvalorizada e podemos ver que, segundo eles, dizem que está subvalorizada por 6,4%. É por isso que dizem que se encontra no seu valor justo. Depois, no Finbox, com base no Discounted Cash Flow Gordon Growth nos últimos 5 anos, diz que existe apenas uma valorização de 2%. Depois, se olharmos para os múltiplos, com base no Enterprise Value to EBIT, apenas uma valorização de 1,3%. E se olharmos para os múltiplos com base no Price to Earnings Ratio, então que existe uma possível desvalorização de 1,1%. Depois no Simple Wall Street diz que está apenas subvalorizada por 16,2%.
aqui diz que em termos de crescimento está ótima, ou seja, até agora o que é que nós podemos ver? Podemos ver que em termos de avaliação não está tão boa comparativamente à Qualcomm, mas em termos de crescimento está superior à Qualcomm, pelo menos é o que eu tenho visto com base nestes dados, porque se olharmos para o crescimento das projeções anuais dos seus earnings, está superior tanto à indústria como à do mercado. Se olharmos também para o crescimento das projeções anuais dos rendimentos, está superior tanto à indústria como ao do mercado, por isso ambos, ok, em termos de crescimento, seja no Seeking Alpha, seja aqui no Wall Street, e se formos ver noutro sítio, muito provavelmente também vamos encontrar isso, que o seu crescimento até está a ir num bom ritmo, ok, pelo menos superior à Qualcomm. Agora, em termos de avaliação, é que pelos vistos não está tão bom, por isso temos que colocar na balança o que é que damos mais importância. Pronto, depois, aqui em termos de saúde financeira, tem ativos correntes superiores aos passivos correntes e ativos não correntes superiores aos passivos não correntes, sendo que os ativos correntes são tão elevados de tal maneira que conseguem ultrapassar por bastante os ativos não correntes. Depois podemos ver que tem um debt to equity até bastante interessante, ok, de 31,3%, que na minha opinião é pequeno, que é um aspecto positivo e pelos vistos ainda pode ser mais este endividamento e os capitais próprios continuarem a subir, ok, por isso tanto uma escolha como outra parecem-me ser boas. Agora isto é para o meu perfil de investidor e objetivos e cada um deve fazer sempre o seu próprio estudo. Agora, se formos ver vendas por parte dos insiders, conseguimos ver que também houve bastantes vendas nos últimos 12 meses, ou seja, nos últimos 0 a 3 meses, 6 a 9 meses e 9 a 12 meses. Acontece é que na Qualcomm acho que até foi superior. Quer dizer, é que se comprarmos aqui nos últimos 6 a 9 meses já não consigo dizer, deixa-me só ter aqui a certeza, pois realmente repara aqui que houveram vendas por volta de 1 milhão, outro 1 milhão, mas se olharmos para a SML, então repara aqui 28 milhões só entre os 6 e 9 meses, ou seja, aqui houve vendas muito mais significativas por parte dos insiders do que da Qualcomm, apesar de não ter sido tão distribuído, aqui nos últimos 6 e 9 meses foi algo mesmo muito, muito elevado, ok? Pronto, depois se virmos no Stock Rover, diz que até existe uma margem de segurança negativa de menos 12%, ok? No outro, aqui no Stock Rover, aqui na Qualcomm diz que havia uma margem de segurança de 28% positivos, aqui diz que há de menos 12%. Por isso isto aqui é um aspecto negativo, mas com base na classificação de analistas dizem que é mais um strong buy, ok, do que propriamente um buy, que também é um aspecto positivo. Por isso temos aqui um aspecto negativo, mas também temos aqui um aspecto positivo. Depois o Value Score é de 61, Growth Score de 95, Quality Score de 84 e Sentimento de 76. Depois no Alpha Spread diz que está no seu valor justo. No melhor cenário está subvalorizado por 23% e no pior cenário diz que está sobrevalorizado por 20%. Depois, no Market Beat, dizem que é uma compra moderada com base na classificação de analistas, sendo que estes 13 analistas, ok, nenhum deles colocou como venda, apenas 3 hold e 10 buys. Por isso, aqui uma compra moderada com possível upside, segundo o Market Beat, de 40% aproximadamente. Por isso, tendo em conta estas duas opções, ok, para mim, tanto uma como outra poderiam ir para o meu portfólio, está bem? Agora, o que é que acontece? Acontece que eu, pelo menos, vejo uma oportunidade mais promissora, especialmente com estas notícias que saíram, também relacionadas com a Intel, mas pronto, mas está relacionado com a Qualcomm. Então, tendo em consideração isto tudo, e porque também dou mais ponderação à avaliação da mesma, então é Qualcomm que eu tenciono adquirir. Mas também aviso para termos cuidado, porque atualmente o mercado pode estar sobrevalorizado, ok? Pelo menos segundo o indicador de Buffett, que é o rácio entre a capitalização de mercado total dos Estados Unidos e o produto interno bruto do país, está bem? Neste momento está praticamente nos seus máximos absolutos, está bem? Nunca teve tão elevado e podemos ver aqui quando esteve em picos que, por exemplo, em 2007 também na altura do subprime também estava aqui elevado, e agora está outra vez nos seus máximos absolutos. Eu não estou a dizer que vai haver aqui uma correção, apenas para estarmos atentos, ok? Colocar se calhar algum de parte, seja na reserva de emergência, seja onde for a rentabilizar, mas numa taxa fixa e também mais segura, ok? Para que quando houver uma queda possamos tirar algum desse dinheiro e aproveitar essas oportunidades, ok? Ou seja, enquanto o mercado está a sangrar, se isso chegar a acontecer, então aproveitarmos esse pânico todo para comprarmos a preços mais baixos. Por isso, ter algum dinheiro de parte é sempre bom para essas mesmas razões, quando houver quedas no mercado. Pronto, era só isso que eu queria chamar a atenção. Pronto, assim sendo, eu vou fazer a minha aquisição, por isso vai ser a Qualcomm, está decidido. E atenção que é a ação aqui no canto superior esquerdo é a ação e não CFD, ok? Eu também tenho um vídeo do passo a passo a ensinar como utilizar a XTB. Pronto, aqui a ação, eu vou arrastar, deixa-me lá ver que horas são, neste momento são 12h46, por isso o mercado só abre aqui às 2h30, ok? O mercado dos Estados Unidos, e por isso eu ainda não consigo comprar a mesma, tal como podes ver, 2h30 quando o mercado abre. Assim sendo, eu vou ter que aguardar e
até já. Muito bem, o mercado já abriu há cerca de 20 minutos e tal como podes ver, só para dar-te aqui o exemplo da Micron, teve aqui este pump todo, mas parece que nos primeiros 30 minutos estes semicondutores estão todos em queda, ok? Por isso eu aproveitei isso, ou seja, não comprei logo, e assim guardei um pouco, porque se eu conseguir comprar a Qualcomm, sei lá, 0,50% ou mesmo 1% mais barata, então por que não, não é? Assim sendo, eu vou aqui à XTB, vamos lá ver quanto é que eu comprei mais barato, porque ela quando começou chegou a estar até os 175, agora é que está de volta dos 170, por isso já teve aqui uma queda de aproximadamente 2,64% desde que o mercado abriu. Ok, chegou a estes máximos relativos. Por isso, o que eu vou fazer agora é adquirir os valores atuais. É claro que a mesma ainda pode cair mais um pouco, mas estou satisfeito a adquirir estes valores. Por isso, agora, rato direito, nova ordem. Na verdade, vamos ver cada ação. Na verdade, cada ação está a custar $171. Eu normalmente adquiro cerca de $300, por isso o mais próximo que eu consigo é aqui duas, que dá $341. Aliás, $342 aproximadamente. Por isso, vou fazer aqui uma ordem de compra, ordem de mercado e confirmar. Só ver sim, é a ação. Aqui está, confirmar. Isto aqui é na minha conta em dólares, por isso aqui não existe a taxa de conversão aplicada. Está bem? E já está aqui aberto. Por isso, Qualcomm, comecei até com lucro, porque ela está a oscilar. Pelos vistos agora está a ter uma pequena subida. Pronto, agora está em prejuízo, 18 cêntimos, 2 cêntimos. É o que eu disse, neste momento vai estar a oscilar perto do break-even. Mas o importante é o estudo que partilhei neste vídeo. Por isso, se foi útil, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.